Olá, cidadão, olá, servidor público. Vamos começar mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. E é um programa que vem aqui discutir com você exatamente cidadania e serviço público. E o nosso convidado de hoje é muito especial. É o Dr. Júlio Bonafonte. Vocês sabem que o Dr. Júlio sempre trabalhou muito a favor dos precatórios alimentares, mas não só. Trabalhou também nas diversas ações a favor dos servidores públicos, do serviço público e do cidadão brasileiro. E agora vamos saber por que ele entrou também na Assembleia Legislativa com o pedido de impeachment do governador João Dória. Vamos lá? Júlio Bonafonte, estamos aqui outra vez com uma série de problemas. Você, Júlio, que se especializou em precatórios, em defender os servidores, precatórios alimentares que não eram pagos e não continuam não sendo pagos e continuam indo lá para frente, empurrados com a barriga. Agora as coisas estão aumentando mais ainda para você, não é? Porque é o governador contra os servidores, o executivo federal contra os servidores. Júlio, foi tão grave a questão aqui no estado de São Paulo que você, a partir de uma série de entidades que te chamaram para esse trabalho, você entrou com impeachment contra o governador Dória. O que é esse impeachment? Bem, boa noite aos telespectadores. Esse programa, e eu aproveito a agradecer o convite, por quê? Porque, veja bem, esse programa tem o nome Cidadania e Serviço Público. É exatamente tudo que está acontecendo, está se buscando destruir o serviço público e a cidadania. Então, esse programa, realmente, ele é a voz da resistência. Cidadania e Serviço Público. Nós vamos resistir, sim, porque da parte deles, o que está vindo se rasga a Constituição Federal. E aí, diversos dispositivos. Veja bem, o nosso governador Dória, Agripino Dória, João Agripino Dória, ele simplesmente esqueceu que ele foi eleito para governar para o povo e não para empresários, e não privatizar o Estado com o objetivo de lucro. Veja bem, por isso que nós tivemos 27 entidades, quer dizer, congregados, que é muito importante o funcionalismo, somaram-se, uniram-se para falar, olha, tem que dar um basta, que é tantas inconstitucionalidades, é tanta conduta irregular desse governador, que realmente não teve alternativa a não ser entrar com pedido de impeachment. Veja bem, ele acaba, ele ofende tudo, ofende a Constituição, artigo 273, que não tem transparência nenhuma, ofende todos os dispositivos da Constituição Federal, artigo 37, 15, 17, da irredutibilidade. Ele ofende também dispositivos com relação à moradia, à habitação, veja bem, a SUSEM. Então, ele extinguiu no projeto 529, que, infelizmente, hoje é a lei 17.293, no mês passado, ele simplesmente extinguiu o quê? Ele extinguiu a SUSEM nessa época de pandemia, febre amarela, dele. Ele extinguiu a MTU, Transportes Urbanos, que vai 34 municípios de São Paulo, que vão as pessoas trabalhar, Baixada Santista, Guarulhos, São José dos Campos, essas cidades que trazem os trabalhadores aqui para São Paulo. Então, ele extinguiu a CDHU, são casas construídas para quem ganha até 3 salários mínimos. Tudo de forma inconstitucional, ofendendo os dispositivos da Constituição relativos à moradia, à saúde com relação à SUSEM. Então, MTU, SUSEM, ele extinguiu o que mais? Ele extinguiu, o que é pior, ele extingue esses dispositivos, quer dizer, está privatizando o zoológico aqui em nossa cidade. Hoje também, infelizmente, uma notícia com relação ao nosso querido ginásio Ibirapuera, que vão derrubar e vão construir
um shopping center, um absurdo isso aí. Quer dizer, acabou com o esporte. Não tem mais esporte, saúde, habitação. Quer dizer, a pandemia com relação a sucesso. Então, ele fez isso e mais. Não contente, resolveu também alterar o Hospital do Servidor. O Hospital do Servidor é nosso, foi construído, é patrimônio nosso. E nós temos lutando muito tempo para que o governo, como patrão, pague a sua cota à parte. Então, é uma somatória de irregularidade, de inconstitucionalidade, de conduta de um governante que não sabe efetivamente o que é governar para a cidadania. Então, o que ele ofende à nossa cidadania e o serviço público é muito. Então, foi essas razões que levaram a gente a entrar com o pedido de impeachment na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Agora, falando em Assembleia Legislativa, né, Júlio? Essa Assembleia Legislativa, que é, acho que, uma das piores que nós tivemos aqui em São Paulo, ela tem um bloco de apoio ao governador, por isso que ele conseguiu aprovar tantas coisas contra não só os servidores, contra o cidadão do Estado de São Paulo. Está difícil ter uma Assembleia dessa, né? Como é que está o andamento desse impeachment na Assembleia? O que a gente pode esperar, na verdade? Pois é, nós temos que primeiro registrar, fundamental, o apoio, e foi ele que assinou, do deputado, quer dizer, isso é importante, o Gianazzi. Nosso deputado Gianazzi, sempre do nosso lado, é importante registrar o trabalho dele, protocolou, nos apoiou, diz que está indo para a comissão para análise agora, né? Nós estamos acompanhando essa comissão. O problema de não ser presencial, ser virtual, fica meio difícil a gente ter um acompanhamento maior. Mas a gente está acompanhando, está fiscalizando qual vai ser o andamento, e o deputado Gianazzi nos tem trazido as informações. Porque, veja bem, eram tantas coisas que aconteceram, até a redução do precatório da requisição de pequeno valor, ele conseguiu reduzir de 30 mil para 11 mil, veja bem. E depois ele mesmo publicou, o Henrique Meirelles, o seu secretário da Fazenda, publicou que o Estado de São Paulo é a 21ª economia do mundo, é um país, 21ª economia do mundo, e, de repente, começa a se penalizar o coitado. Veja bem, é tão revoltante que ele está cobrando previdência de quem tem doença incapacitante. Veja bem, se o Supremo falou doença incapacitante, o que você vai cobrar a previdência desse pessoal que está visando? Então, Gozzi, realmente, essa Assembleia Legislativa, são 94 deputados, e ele tem a maioria, os deputados também, o povo tem que fiscalizar. Olha, esse deputado não pode ser mais eleito, porque ele não é ficha limpa, ele é ficha suja, ele está trabalhando, atuando contra a cidadania, contra o povo. A partir do momento que educação, saúde, moradia, transporte, você vota a favor de um governador como esse, ele está trabalhando contra a cidadania, contra o povo. Então, ele passa a ser, na minha concepção, ficha suja, não é mais ficha limpa, porque está contribuindo para governantes de plantão, como o senhor Agripino, em fazer esses desmandos que nós estamos vivendo. Mas nós estamos aqui, não desistimos. A gente traz tudo isso aí ao seu conhecimento para você saber que nós estamos resistindo, nós estamos lutando. E nós não podemos deixar, veja bem, isso não eu diria que é obrigação. Nós não temos o direito de se omitir. Nós temos que lutar contra essas barbaridades. E está um desespero, né, Júlio? Porque um aposentado que está ganhando pouco mais de R$1.000, né, pouco mais de um salário mínimo, já está sendo descontado em 100, cento e poucos reais. É um absurdo, realmente, está um desespero, Júlio. A gente tem recebido muitas reclamações nesse sentido. Você mesmo entrou com ação contra aí já foi um decreto do governador, né? Um decreto, não passou nem para a Assembleia Legislativa. E o que acontece? Na primeira instância, pelo que a gente está vendo, as sentenças são favoráveis aos servidores contra essa absurda cobrança, mas o Tribunal de Justiça, a presidência do Tribunal de Justiça, está segurando, suspendendo todas as liminares, aguardando uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Júlio, em quem a gente vai confiar?
no Tribunal de Justiça, quer dizer que o juiz julga tudo errado, e vai para o Supremo dizer o quê? O Supremo geralmente vota favorável ao governo e não ao cidadão e aos servidores. O que você espera disso? Olha, veja bem, o Supremo está suspensa todas as ações, todas as ADIM que a gente arguiu uma inconstitucionalidade. O Supremo, ministro Luiz Barroso, tema 933, Luiz Barroso, ele está julgando as alíquotas, se pode ser progressivas, está julgando a emenda constitucional no 103 e a questão do confisco. Eu não tenho a dúvida que é confisco, mas até o Supremo Tribunal Federal, e aí eu digo com muita tristeza, não é confiável. O Supremo Tribunal Federal realmente tende a julgar a favor do Estado, do senhor Agripino, julgar a favor da reforma da Previdência e deixar. E isso, veja bem, daqui 2, 3, 4 anos, porque não vai demorar muito. Enquanto isso, fica tudo suspensa e nesses 2, 3, 4 anos as pessoas estão sendo descontadas indevidamente. E o que é pior, um confisco, um verdadeiro confisco do pouco salário que tem. Sem contar, não se esqueça, você falou 1.045, tem um desconto da Previdência a partir daí, e tem também um aumento do hospital de 2% para 3%. Então, veja bem, a irredutibilidade, o princípio da redutibilidade que está na Constituição, aplicar o 3710, revisão geral anual, não se cumpre a Constituição. Irredutibilidade também não se cumpre. Então, são essas questões que nós estamos levantando, infelizmente. Mas nós não vamos desistir, nós vamos continuar lutando. Pois é, Júlio, uma coisa que a população do Estado de São Paulo não está sabendo é que nessa aprovação desse PL, também a Assembleia Legislativa, especialmente através do bloco do PSDB, do MDB, deram carta branca ao governador para que ele possa aumentar o ICMS de remédios e de cesta básica. Não é? É uma carta branca, o cidadão paulistano não percebeu isso ainda. Né? A qualquer momento ele pode aumentar o ICMS desses produtos. E isso me liga à PEC 32, que está lá em Brasília, né, Júlio? Que também vem para destruir não só o servidor, mas o cidadão, né? O serviço público, na verdade, veja bem, Gordon, e as isenções para as empresas, que é o foco principal dele, empresas, lucro, isso aí não se fala nada. Quer dizer, N isenções, uma fortuna de isenções para as empresas, principalmente aquelas que têm relacionamento com ele. Então, aí chegamos na reforma administrativa. Veja bem, reforma administrativa agora, feita pelo ministro da Economia, pelo garoto lá de Chicago, Paulo Guedes, é uma vergonha. E está aí o corolário da vergonha desse país. Por quê? Porque economia, quando fala o ministro da Economia fazendo uma reforma administrativa, destruindo o serviço público, o servidor, é só questão de money, dinheiro, como ele diz, dinheiro. Veja bem, qual é a especialidade do ministro Paulo Guedes para fazer uma reforma administrativa? Ele simplesmente ganhou dinheiro com bancos, pegando firmas falidas. Não tem um livro, não tem uma monografia, o ministro Paulo Guedes, e se coloca destruindo o serviço público de uma forma absurda. Tanto é verdade que nós já estamos reagindo, mandando para os deputados esta carta, com esse cartão amarelo de advertência, para que eles saibam os absurdos, as inconstitucionalidades que existem já nessa reforma. Primeiro, mandamos uma carta pedindo que ela não tenha tramitação virtual, seja presencial, após a vacina. Para quê? Para que a gente possa ter audiência, discutir, passar pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Está sendo alterado 42 dispositivos da Constituição. E o que é absurdo, ele listou aqui, o ministro Paulo Guedes, o novo gênio aqui do mal que nós temos agora no Brasil, e o ministro Paulo Guedes listou o seguinte, olha, ele colocou 9 pontos rapidamente, 9 pontos, vigência, abrangência, ingresso no serviço público, estabilidade, desligamento, acumulação, remuneração, benefícios vedados,
e governança. Veja bem, quando você coloca esses dispositivos, é mais ou menos assim, diz, olha, mas a vigência só para quem está daqui para frente. Não é verdade, porque tem uma série de leis ordinárias, complementares, que, por maioria simples, você faz o que está atual, que vai entrar, extingue uma infinidade de cargos. E aí, você vê, e é bom que o aposentado também saiba, ele também será atingido. Na hora que você extingue cargos e ele recebe alguma coisa de paridade ligada àquele cargo, acabou a paridade. Então, o aposentado pensionista também será atingido. A abrangência, não tenha dúvida, é para todos. Agora, para carreiras típicas de Estado, quais são as carreiras típicas de Estado? Embaixador, pessoal do fisco, Ministério Público, juiz, o resto acabou, está fora. E se você tiver que privilegiar, é a empresa, aquele emprego público da empresa privada. Então, a ponto de dizer que o concurso público tem uma seleção simplificada. Veja bem, seleção simplificada. Concurso público é concurso público. Tinha estado probatório, a nossa estabilidade. Por que estabilidade? Porque, senão, o governante de plantão pega, fala, bom, eu entrei, eu não quero mais você, manda embora, vai mudando. A ponto do presidente da República dizer o seguinte, o prefeito foi eleito agora, mas ele vai governar com os funcionários do prefeito antigo? Ué, ele ia querer trabalhar, porque manda tudo embora os funcionários antigos e ele passa a colocar os correligionários dele. Isso não é possível no serviço público. A cidadania e o povo têm direitos constitucionais. E esses direitos constitucionais, eles têm que ser respeitados, sob pena de não existir mais Constituição Federal nesse país. Então, quando fala de acumulação são professores, médicos, não pode vedar, essa acumulação é constitucional. Quando fala desligamento, veja bem, desligamento, ele fala assim que pode, por uma questão de compulsória, pelo menos disso, que fala 30 dias, que as férias têm que ser 30 dias, mas para o funcionário é 30 dias. Agora, fundamentalmente, ele acaba com todas as vantagens do funcionário. Eu só vou dar licença-prêmio, adicionais, tudo. Agora, tem outra coisa que é mais grave, não tem mais promoção, não tem progressão funcional. E aí, o que é pior, ele fala, se você substituir um cargo maior, e aí tem que ser só eventual, não pode ser por um tempo maior. Se for um tempo maior, você não vai, quer dizer, só vai receber se for eventual, mas tempo maior, não. E o que é pior, você pode ficar 3, 4, 5 anos substituindo uma chefia, você não vai incorporar e não vai levar para a aposentadoria. Então, eles falam tudo isso, eu diria até, eu fiz um paralelo, falam, mas então o trabalhador, ele tem que, como ele ganha fundo de garantia, será estendido o fundo de garantia por tempo de serviço? Eu diria o seguinte, até respondi, fundo de garantia, nós estamos no fundo do poço, garantia nenhuma, estou querendo acabar com a estabilidade FGE. Tempo de serviço, acabaram com todas as vantagens do tempo de serviço. Então, não existe o fundo de garantia, que você também vai continuar para o trabalhador da iniciativa privada. Então, é uma reforma tão absurda, tão inconsistente, que não se aproveita absolutamente nada. Bom, vamos examinar ponto por ponto. Eu diria, examinando, não consegui encontrar nada que pudesse ser aproveitado. Então, a gente está reclamando, está fazendo um trabalho para que os deputados federais votem não. Votem não, porque para que não dê os 3/5, os 308 votos do quórum qualificado. Para quê? Para a gente possa passar essa tormenta desse governo e levar até o final do ano, para o outro ano, para que possa, aí em época da eleição, eu tenho a impressão que eles não vão colocar, para que a gente saia esse governo, para que a gente possa discutir num outro governo que não esse, que não tem nenhuma moralidade, não tem probidade nenhuma para poder apresentar essa reforma. Senão, por que não apresentar a reforma tributária, a reforma política? Então, apresente essas reformas. Esta aqui não existe. Ela tem que ser arquivada. Os deputados têm que votar não. Não. E nós vamos também fazer o trabalho nesse sentido. A coisa feita de uma forma, Júlio, que a população não percebe que ela é a principal prejudicada. Primeiro, uma coisa que a população não entende, que o governo faz questão
eu tenho a impressão de confundir a cabeça. Servidor público não é servidor do político, não é servidor do presidente, não é servidor do... Ele é servidor do Estado. Né? Então, primeiro ponto, por que o prefeito novo assume e não deve mandar embora os que já estão? Porque não são deles os servidores, são do Estado, são do município, entendeu? É para servir o povo, né? Isso eu acho importante ser colocado. E, Júlio, não sei o que você acha disso, mas tudo me parece que é uma questão do mercado tentando tomar conta do Estado para poder vender as universidades, então tudo será pago. Falam até em venda da saúde, entendeu? Aumentar a saúde paga, as creches, escolas, etc. E tal. O que você acha disso, desse caminho do mercado tomando conta do Estado? Olha, é um desastre, é um desastre, porque tudo que tem objetivo de lucro, veja bem, agora vão acabar o ginásio Ibirapuera, vai acabar e virar um shopping. Veja bem, a cidadania, esporte, lazer, então não é possível. Veja bem, o povo não vai ter condições financeiras para pagar todos esses serviços. E esses serviços, veja bem, ele tem direito de forma gratuita, está na Constituição, é um direito dele, não tem que pagar nada. Então, para que a gente paga os impostos? Que é exatamente para financiar o Estado, para poder dar educação, saúde, segurança, transporte, moradia, para a população. São direitos constitucionais, está na Constituição. A partir do momento que você começa a privatizar, hoje já se fala privatizar o Correio, vão privatizar o Banco do Brasil, vão privatizar a Petrobras, enfim, é vender o país, é vender o que tem de melhor no país. Para quem? Para interesse, seja externo ou interesse interno, interesse do capital, lucro. Lucro. O lucro que nós queremos é social, é o lucro que está na Constituição, é a creche, é a própria escola pública. Nós temos que defender isso com unhas e dentes. Não é possível se admitir esse lucro financeiro. Lucro financeiro realmente não existe. É um absurdo. Para o nosso país, isso aí é mais do que inconstitucional. É vergonhoso. Tem que mudar esses governantes. Nós vamos ter que mudar. Vamos ter que aprender a votar, vamos ter que mudar tudo isso. Enquanto isso, nós vamos resistir. Então, Júlio, uma questão também que se discute bastante é a questão da reforma tributária. Aliás, fala-se agora até em reforma, os servidores apresentaram o que seria uma reforma tributária solidária, porque a gente sabe que no país, quanto mais o sujeito ganha, quanto mais dinheiro ele tem, menos impostos ele paga. E quanto menos ele ganha, mais impostos ele está pagando. Ou seja, ele que produz, mas ele, como vive do seu trabalho e não vive só de rendimentos, ele tem uma situação extremamente precária. Por que não, isso eu queria que você falasse, por que não fazer, antes de mais nada, a reforma tributária? Com a tributária, você não acha que não precisaria ter tido nem a reforma previdenciária e nem agora a reforma administrativa? Sem dúvida nenhuma, tributária e política. Essas duas reformas, elas precedem a reforma da Previdência administrativa. É como você colocou bem. Feitas essas duas reformas, não é necessário essas outras duas, a administrativa e a reforma da Previdência. Porque a reforma política, a partir do momento que você faz uma reforma política decente, aí sim, acaba com todos os apadrinhados, 100 mil cargos políticos, comissões, acaba com... Você está deixando de fazer reforma administrativa. Você não precisa fazer reforma administrativa, porque você já enxuga aquilo que não tem que... Veja bem, se a máquina não está funcionando com a qualidade desejada pela cidadania, pelo povo, reforma-se, mas não acaba-se, destrói a máquina. Se você destrói o serviço público, não. Você simplesmente tem que aperfeiçoar aquilo que não está funcionando para poder funcionar e atender o povo, a cidadania. Ora, então, tem que fazer o quê? Tem que fazer a reforma política e tem que fazer a tributária. A tributária, veja bem, tem que ter uma melhor redistribuição de renda nesse país.
Se não tiver uma melhor distribuição de renda, os ricos vão continuar mais ricos e os pobres mais pobres. Quer dizer, há uma distância quilométrica entre os mais ricos e os mais pobres. Tem que ter uma distribuição melhor de renda. Para quê? Agora, você veja bem que até na reforma da Previdência, no caso do nosso governador aqui em São Paulo, fez o inverso. Quer dizer, estava isento até 6 mil, agora começou a cobrar a partir de 1.045. Meu Deus do céu! Estava isento até 1.040. Agora começa a cobrar a partir de um salário mínimo. É uma vergonha isso aí. Júlio, muito bom. Estamos chegando no fim do programa e você tem um minuto final aí para suas considerações. Bom, Góes, eu realmente vou me colocar à disposição sempre que for convocado por você para fazer a defesa do Serviço Público e Cidadania. Eu repito o nome desse programa, Serviço Público e Cidadania. Nós estamos trabalhando por esse serviço público de qualidade e cidadania, porque nós não temos objetivo de lucro, nós temos a obrigação, veja bem, a obrigação de defender o serviço público e o cidadão, o povo, sem que seja nada privatizado, sem que ninguém tenha nenhum lucro financeiro. O nosso lucro é social. Então, eu fico muito honrado com o convite, é só ser convocado, que eu, enquanto isso, vou estar lutando por aí para defender o serviço público e a cidadania. Júlio, muito obrigado por ter esse tempo aqui com a gente e vamos em frente, que estamos na luta e a luta é necessária. Tá, boa noite, muito obrigado para vocês todos. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa que conversa com você, cidadão, que conversa com você, servidor público, e que o assunto é sempre cidadania e serviço público. É um programa da Vespesp e estará aqui de novo no próximo domingo, a partir das 21 horas, e com reprise aos sábados, a partir das 15 horas. Você não pode perder, tá certo? Esperamos você. Até lá.